tempestade rugia lá fora, como se o céu quisesse avisar Ana de que algo terrível estava prestes a acontecer. Era quase meia-noite quando ela encontrou o envelope na soleira de sua porta. Não havia barulho de passos, nenhuma sombra à vista, apenas o vento assobiando pelas frestas da janela. O envelope, feito de um papel áspero e amarelado pelo tempo, carregava seu nome completo em uma caligrafia quase ritualística, com letras alongadas e pontiagudas. Ao tocá-lo, um calafrio percorreu sua espinha. Estava úmido e a textura parecia estranhamente viva, como se pulsasse sob seus dedos. Dentro, a carta exalava um leve odor metálico, como ferro enferrujado misturado com terra úmida. A caligrafia parecia tremer em algumas linhas, como se o autor tivesse escrito sob intenso pavor. As palavras pareciam saltar do papel. Ana, sei que você não me conhece, mas eu conheço você. Preciso que leia até o fim, ou algo terrível acontecerá. E, por favor, queime esta carta assim que terminar. O aviso final parecia gritar para ela, mas algo em seu instinto a fez hesitar. Mesmo antes de terminar a leitura, um pensamento sinistro atravessou sua mente. Como ele sabe meu nome? A cada linha, o texto descia para um abismo ainda mais perturbador. A narrativa detalhava o assassinato cometido por alguém chamado M.P. ou MP, descrevendo como o espírito da vítima não apenas assombrava, mas lentamente consumia a sanidade de quem o havia matado. O cheiro de terra úmida mencionado na carta parecia se materializar no ar ao redor de Ana. O pânico tomou conta quando percebeu que o mesmo odor parecia vir da direção de sua cozinha e não estava lá antes. Tentando racionalizar o que estava acontecendo, Ana jogou a carta sobre o balcão da cozinha, mas a mensagem parecia ter um peso sobrenatural. O silêncio em sua casa foi quebrado por um leve arranhar, como unhas contra madeira. O som vinha da direção do envelope, agora vazio, que inexplicavelmente se movia sozinho sobre a mesa. Tremendo, Ana tentou ignorar e fazer o que a carta mandava: queimá-la. Pegou um fósforo, mas a chama vacilou, como se um vento invisível soprasse sobre ela. Quando finalmente conseguiu acender o fogo, o papel começou a queimar lentamente, mas o odor de ferro aumentou até ser insuportável. Era como se o fogo estivesse expelindo algo vivo. Foi então que ouviu pela primeira vez um sussurro ronco, quase ininteligível, vindo de algum lugar dentro da casa. Muito tarde. A voz era arrastada, repetindo a frase com uma cadência que fazia seu coração bater
na garganta. O som não parecia vir de um lugar específico. Ele estava ao redor, dentro dela, até mesmo no próprio ar que ela respirava. Quando a carta finalmente virou cinzas, Ana jurou que viu, pelo canto do olho, uma sombra humana se afastando lentamente na direção da porta da frente. O cheiro de terra molhada tornou-se mais forte, quase tangível, enquanto algo parecia observar cada movimento seu. No dia seguinte, Ana não conseguia tirar a carta da cabeça. Havia uma força irresistível que a empurrava para o endereço mencionado, número 198, Rua dos Cedros. Quando finalmente chegou lá, a visão da casa abandonada era digna de um pesadelo. O portão enferrujado estava coberto de teias de aranha e as tábuas pregadas nas janelas pareciam rasgadas de dentro para fora. Uma aura opressora emanava da estrutura, fazendo com que até mesmo o vento parecesse mais pesado ao redor dela. O jardim era um emaranhado de ervas daninhas e galos secos, mas o que a deixou inquieta foi o som. O lugar estava mortalmente silencioso. Nem mesmo o canto de pássaros ou o zumbido de insetos. Apenas o rangido do portão ao se abrir e o eco de seus passos. Ao entrar na casa, o ar era denso e frio, como se tivesse atravessado uma barreira para outro mundo. O papel de parede descascado revelava manchas que pareciam formar padrões. Rostos deformados, bocas abertas em gritos silenciosos. No centro da sala, uma porta de madeira apodrecida levava ao porão. As marcas de arranhões em torno da maçaneta eram profundas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair de lá. Mas o mais assustador foi o som. Um leve murmúrio vindo debaixo da porta, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo. A força invisível que a trouxera até ali agora parecia empurrá-la para o abismo. O porão era uma caverna de escuridão. A lanterna que Ana trouxe parecia lutar contra as sombras densas que quase pareciam se mover. O cheiro de terra úmida era tão forte que ela sentiu náuseas. Ao apontar a luz para o centro do porão, viu um montículo de terra remexida e um lençol manchado cobrindo algo. Cada passo em direção ao local parecia mais pesado, como se o chão quisesse prendê-la. Com mãos trêmulas, começou a cavar. A cada punhado de terra removido, o ar parecia mais frio e os murmúrios mais altos. Finalmente, encontrou um caixote de madeira, sujo e úmido, com dobradiças corroídas. Ao abri-lo, o conteúdo fez seu coração parar. Ossos humanos, frágeis e amarelados pelo tempo, estavam dispostos de maneira meticulosa. Mas era o espelho, junto aos ossos, que roubava toda a atenção.
Sua moldura era grotesca, com detalhes que pareciam representar rostos em agonia. A superfície rachada refletia algo impossível. Não havia Ana. Apenas um homem, de olhos fundos e um sorriso distorcido. A risada gutural que ecoou pelo porão fez com que Ana deixasse o espelho cair. Ao bater o chão, ele não quebrou, mas a imagem dentro dele parecia se libertar. A figura encapuçada que a atormentava desde a noite anterior emergiu da escuridão, alta e deformada, com uma mão cadavérica estendida para ela. A porta do porão se fechou com estrondo e as vozes a seu redor viraram gritos ensurdecedores. Dias depois, Ana foi encontrada vagando em uma estrada deserta, coberta de lama e com um olhar vazio. Não conseguia dizer uma palavra coerente, mas repetia um nome incessantemente: MP. Seus dedos estavam arranhados até sangrar, como se tivesse tentado cavar a própria saída do inferno. A casa da Rua dos Cedros agora era evitada por todos. Quem ousasse se aproximar jurava ouvir murmúrios e sentir o cheiro inconfundível de terra molhada. O espelho, contudo, nunca foi encontrado. Algumas semanas depois, outra carta apareceu em uma porta desconhecida. O nome da carta era de Lucas. A história começava exatamente como a de Ana. E o ciclo recomeçava.